Ilustríssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, comunidade que nos acompanham, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão, convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Temos a ata número 23 de 2021. Da sessão ordinária do dia 24 de maio de 2021. A ata está em discussão, a ata está em votação, aprovada por unanimidade, senhores vereadores. Ata número 26 de 2021. Da sessão ordinária do dia 31 de 5 de 2021. Essa ata será discutida e votada na próxima sessão. Informes da presidência. Temos o ofício 558 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projetos de lei. Ofício 555 também da Secretaria de Administração. Resposta ao pedido de informações número 10 de 2021. Indicação 146 do vereador Adair Zílio. Que o Executivo Municipal providencie a construção ou a criação de incentivo de cisternas para os interessados, tanto para moradores da zona urbana como rural. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie a construção de cisternas ou providencie a criação de incentivo para a construção de cisternas, tanto para os moradores da cidade como para aqueles da zona rural. A indicação tem como objetivo principal o cuidado com o meio ambiente. Sabemos que em determinados períodos, principalmente época de verão, onde as chuvas são menos constantes, ocorrem situações de escassez de água, inclusive podendo ocasionar a falta de água para a população. Entendo que com a construção de cisternas, a população poderia ocupar a água coletada de chuvas para a lavagem de seus veículos, lavagem de calçadas, irrigação de hortas, dentre outras possibilidades, em que hoje, sem a utilização de cisternas, são executadas da mesma forma, porém com água potável. Portanto, a construção de cisternas proporcionaria uma importante economia de água potável aos barbosenses, diminuindo consideravelmente o impacto em períodos de secas. Esta indicação vem ao encontro da data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é realizado anualmente no dia 5 de junho, cujo propósito é o cuidado com o meio ambiente e o incentivo a práticas de sustentabilidade. Sendo que tenho, para o momento, agradeço a Adair Zílio, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação 147 da vereadora Rejane Cavalli Casagrande.
que o Poder Executivo Municipal providencie com a maior brevidade possível a reforma e também estude a possibilidade de ampliação do prédio da Capela Mortuária Municipal. Justificativa. Pela presente indicação, solicito que o Poder Executivo Municipal providencie com a maior brevidade possível a reforma, bem como estude a possibilidade de ampliação do prédio da Capela Mortuária Municipal. A medida se faz necessária, uma vez que a edificação encontra-se em condições precárias, necessitando de pintura, bem como reforma dos banheiros e da cozinha, cujo revestimento está caindo. Há que se considerar ainda que a construção da capela data de 1986, e nestes últimos 35 anos o município teve aumento significativo no número de habitantes. Portanto, o atual prédio não comporta a realização da maioria dos velórios, obrigando os munícipes a pagarem aluguel em salas particulares, o que encarece os serviços funerários, situação que poderia ser resolvida também com a possibilidade de ampliação do prédio, haja vista que o terreno localizado ao lado também pertence à municipalidade. Dita medida representaria uma significativa melhora na qualidade do serviço de funeral, bem como uma cerimônia de velório com muito mais dignidade. Seguem em anexo imagens do local, sendo o que tenho para o momento agradeço. Regiane Cavalli Casagrande, vereadora proponente. É isto, presidente. Obrigado, Josiane. Indicação número 148 dos vereadores Valmor da Rocha, Ariane Baldasso, Jair Paulo Saltieri e Kleber Cossul. Que o Executivo Municipal providencie a manutenção geral das praças do bairro Vila Nova e Dei Fiori. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal que providencie a manutenção das praças dos bairros Vila Nova e Dei Fiori. Nos referidos locais, existe a necessidade de reformulação das praças com instalação de cerca de proteção, iluminação, pintura e manutenção dos equipamentos públicos. Além disso, entendemos ser necessária a instalação de mais bancos e lixeiras. Ainda solicitamos que o Poder Executivo estude a possibilidade de construção de uma quadra de futsal na praça do bairro Vila Nova com cimento queimado, proporcionando dessa forma mais um espaço adequado para a prática de atividades esportivas, sendo que temos, para o momento, agradecemos Valmor da Rocha, Ariane Baldasso, Jair Paulo Saltier e Kleber Cossul, vereadores proponentes. É isto, presidente. Obrigado. Indicação 149 dos vereadores Enio Grolli e Felipe Xavier. Que o Executivo Municipal, em parceria com o município de Garibaldi e o DENIT, providencie a iluminação e ajardinamento da BR-470 no trecho compreendido entre os referidos municípios. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo proporcionar maior segurança aos motoristas que transitam no trecho acima discriminado, considerando que o trevo de acesso de ambos municípios são referências em questão de iluminação e segurança. Entendemos ser viável a instalação de luminárias em todo o trecho que liga Carlos Barbosa a Garibaldi. Além disso, considerando a qualidade de vida de nossos moradores e o potencial turístico da nossa região, entendemos necessário o ajardinamento do trajeto, proporcionando ainda mais satisfação aos nossos moradores e encanto aos turistas que por aqui passam. Sendo que temos, para o momento agradecemos, Enio Grolli e Felipe Xavier, vereadores proponentes. É isto, presidente. Requerimento número 6, 2021, do vereador Enio Grolli. Licença particular. Esse requerimento será discutido e votado na ordem do dia. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Vereadora Regiane, mais alguém? Vereadora Regiane, então, com a palavra por 2 minutos. Gostaria de
comentar. Boa noite a todos, boa noite à imprensa, aos colegas, servidores da casa. Eu gostaria de comentar sobre essa minha indicação 147, onde eu solicito ao Poder Executivo, né, melhoria no prédio da Capela Mortuária. Tenho imagens aí, se os vereadores quiserem acompanhar, elas, principalmente da cozinha, onde aparece bastante a questão do azulejo que está caindo, e ela tem ali a placa da construção, ela data de 1986, então está para mais de 20 anos essa construção. Nós temos ali 30 anos, né? Quase 30 anos. Nós temos muitas pessoas já nem usam mais esse espaço, e é um espaço para os nossos munícipes, até porque o lugar é pequeno e também em razão dessa situação que se encontra o prédio, né, necessitando. Esse terreno do lado ali, podia virar, Denise, acho que está... Esse terreno logo ao lado de cima ali, pelo que me foi informado, ele pertence ao município. Então, haveria também a possibilidade de fazer uma ampliação. O prédio realmente está em péssimas condições, principalmente a parte interna. Por fora até está legal, mas por dentro tem várias. E é muito pequeno. Quem já foi em velórios ali deve ter sentido, né, o quanto é pequeno e não comporta mais. E acaba o pessoal tendo que alugar outros espaços, e o aluguel de uma sala não é barato hoje em dia. Então, nem todo mundo tem essa possibilidade de alugar outro local. Era isso, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Valmor. Como eu estava dizendo, vereadora Regiane, sua indicação é muito oportuna. Inclusive, o ano passado eu tinha feito uma indicação muito parecida com essa, onde eu até tinha trazido algumas fotos desta capela mortuária, onde os azulejos estavam caindo tudo. Eu até achava que tinha sido corrigido, então ainda não foram. Então tá do mesmo jeito. E também tinha vidraças quebradas, eu tinha pedido pintura, troca de vidros, inclusive a troca de vidros até aconteceu, mas o restante, pelo que eu estou vendo, não aconteceu. Essa capela, sim, realmente, ela tem que ser reformada, porque nós precisamos, não é todo mundo que tem um orçamento ou tem dinheiro para velar em capelas particulares. Então nós precisamos ter, eu já fui sim em alguns velórios ali, inclusive fui chamado numa manhã de sábado que tinha um velório, para mim ir lá ver, constatar que estava em péssimas condições a capela, e estavam fazendo até limpeza dessa capela. Não foi esse ano, foi ano passado, mas não me interessa. Nós temos que reformar esta capela, sim. Oportuno e muito boa essa indicação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Temos uso da tribuna com 2 inscrições. O primeiro inscrito é a vereadora Adair Zílio. Vereador, por favor, com a palavra. Alô, 1, 2. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, equipe da casa, quem nos acompanha presencial e online. Eu tenho alguns assuntos para falar na tribuna dessa noite, então eu vou começar falando por alguma questão. É uma pena que o Enio, colega, não está. Se está nos assistindo, se cuide, Enio, e
que volte em breve. Porque o que eu vou falar vinha de encontro ao que ele está fazendo, aquela reunião com o pessoal, daqueles fios soltos e atirados nas ruas para cá e para lá. Então, vendo esse tipo de situação, eu fui chamado numa comunidade, e eu fui lá e acabei vendo uma situação muito complicada. Aí tem umas fotos aí para vocês verem. Então eu queria levar isso de encontro àquilo que o Enio colocou na outra sessão. Então ele tem a reunião com aquela empresa responsável, então tem essas questões que eu queria colocar. Isso é lá em Desvio Machado, gente. Então, segundo moradores, isso é desde que aquele caminhão derrubou aquele poste. Eu acho que todos lembram, né, que bateu naquele poste, que o poste caiu e faltou energia e que deu aqueles problemas todos. Então, ainda os fios estão no chão. Já faz tempo e a empresa responsável nada fizeram. Olhamos os nomes, eram 2 fios da Anatel, um ali da Contel, que vocês podem ver, nós conseguimos pegar na mão porque a etiqueta era grande, e outros 4 ou 5 fios que estão lá tirados não tinham o nome de ninguém. Então isso é péssimo porque você não consegue cobrar de ninguém isso. Então olhem o mato que tem ali nas fotos, dá para se ver embaixo. Imagina o subprefeito Lari, o trabalho que teve para retirar esses fios para conseguir roçar. Então, se você for roçar, assim, se você não for, o pessoal reclama. Então, são situações bem difíceis de conseguir administrar, porque aquela capoeira é muito grande. Então, o subprefeito Lari e a equipe, parabenizá-los que eles tiveram que separar tudo isso aqui daquele mato que tinha lá para conseguir fazer a roçada. Então, isso é muita irresponsabilidade de algumas empresas e algumas pessoas que fazem esse trabalho. E a gente paga e não tem retorno nenhum. Então, esse era o primeiro assunto que eu queria trazer aqui para os colegas. Outro colega era da Semana do Meio Ambiente, que tivemos dia 5, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu queria colocar algumas questões aqui que o município vai fazer. Então, no município, de 7 a 11 de junho. Dia 7, 9 e 11 de junho, visitas nos estabelecimentos comerciais, instruindo sobre destinação correta de resíduos. No dia 7 também, divulgação para os alunos das escolas, também instruindo sobre destinação correta de resíduos, por meio de redes sociais. Dia 8 e 10 de junho, distribuição de mudas nativas, no centro da cidade. Então, isso é muito importante, isso que eles estão fazendo, essa questão das escolas também, para começar a instruir as pessoas para ter essa responsabilidade para que não aconteça isso que a Denise está mostrando. Então, nós vimos as fotos ali, no 3º distrito, lá onde é que eu moro mesmo, as pessoas me chamaram, aí eu acabei indo lá. Então, é muito triste o que se viu aí. Então, tem muitas coisas bacanas que a Prefeitura está fazendo, e até eu quis trazer essa para vocês verem que qualquer um pode fazer, qualquer um pode resolver esse tipo de problemas. Claro que as pessoas que fazem isso, elas têm que ter a responsabilidade, porque o meio ambiente é de todos e é para todos. Então, numa conversa, para acharmos uma solução, que foi meio que provisória, vocês podem ver ali, para resolver mais um problema que há anos existe ali. O nosso colega Enio, quem está aqui, nosso colega Miguel, de outros anos aí que ele estava, todos sabem que ele sempre trazia esse problema de lixo, e nesse local nunca foi resolvido e as pessoas nunca se conscientizaram desse problema. Então, o que nós fizemos? Sentamos eu e o subprefeito, para ver o que nós podíamos fazer para achar uma solução para esse problema. Então, hoje eu trouxe algumas coisas do subprefeito do 3º distrito, que é o Celli, até porque eu falo bastante, e daqui um pouco as pessoas começam a se perguntar, só falar é fácil. Então, algumas atitudes, a gente sabe que essa não é aquilo tudo, mas olha aonde que a gente foi parar. Sentamos, então, juntamente eu e ele me disse, eu tenho a solução.
ele foi na prefeitura, falou com o Tiririca, que eu queria agradecê-lo aqui pessoalmente, se ele estiver nos assistindo também, que ele fez essa cesta, digamos assim, de lixo para colocarmos o lixo. Então, olhem o antes e o depois. Então, isso ficou muito bom. Então, o Tcheli, o Tiririca e a equipe do 3º Distrito estão de parabéns, porque juntos eles conseguiram dar uma melhorada nesse local, que vocês viram as fotos anteriores ali, era muito triste. Então, não devemos fazer isso só na semana do meio ambiente, claro. Então, nós devemos que pegar isso por hábito, reciclar o lixo corretamente, não jogar na natureza. Temos que conscientizar as pessoas da importância que tem a reciclagem. Sabemos também que na outra sessão, a nossa colega Lucilene falou muito sobre lixo, então eu aproveitei para trazer algumas situações, porque muitas vezes, eu falo por mim, eu vejo situações, eu resolvo e eu não tenho o hábito de trazer para as pessoas verem. Então, eu quis começar a trazer também para que as pessoas percebam que também se faz coisas que geralmente não se traz para o povo. Então, a gente faz e se passa e a coisa vai andando. Eu vou dar a palavra para o colega, depois eu sigo. Malabarba. E daí, acho que com essas atitudes, dando também as condições, né? E daí, isso aí não deixa de ser uma condições, lá é barato, mas precisa ser feito, né? Nós comentamos no primeiro mês, acho já em janeiro, fevereiro, que nós deveríamos fazer, sim, alguns locais, né? Porque o pessoal chega, não tem nada para ser colocado, joga no chão, e o outro chega, joga um pouco mais longe, e assim se torna o lixão, né? Aí, por aí que começa. Então, também tu colocaste assim, né? Meus parabéns para a Idair, para a tua iniciativa. Em todas a gente chama de encruzilhada no interior, né? Deve ter um cesto, assim, um local para que as pessoas possam colocar o lixo também, né? E depois sim cobrar mais para aqueles que jogam no chão, que jogam no mato, porque tem aqui na cidade, a gente sabe que tem todas as condições, mas preferem jogar na beira da rua, na beira da estrada, para ver se alguém vai lá juntar. Era isso, Idair. Muito obrigado, senhor. Obrigado, colega Maximino. Lucy. Não, o meu. Vou usar o da Ariane. Obrigada, vereador Tita, pela parte. Então, eu quero, primeiramente, cumprimentar a todos, né? Uma boa noite. Dizer e já te parabenizar por essa ideia, achei bem bacana. A gente mora no interior, então a gente vê essa cena aí em vários locais, como o vereador Maximino falou. Eu passei ontem, lá em São Sebastião de Castro, também tem um local ali bem crítico. Hoje é dia 7, então o caminhão de lixo passa na última quarta-feira do mês e já tem um montante assim de lixo lá jogado na beira da estrada, né? Então a gente vê o quanto é complicado. Então eu acho que a minha indicação e aquela campanha do lixo tem lugar certo, enfim, vem para agregar, né? A gente toda semana, então há 4 anos eu estou aqui, todas as pautas quase, o vereador Miguel também. O assunto do lixo era primordial, né? Então tem que ser feito sim, tem que ser feito esse trabalho de conscientização. E novamente parabenizar, ficou muito bacana mesmo. Espero que o pessoal aproveite esse espaço, né, para colocar o lixo dentro, sim, né? Não daqui a pouco o pessoal estar colocando para o lado de fora, que nem a gente vê aqui na cidade nos containers. Obrigada, Tita. Obrigado pela fala aí, Lucilene. Então, é bem isso, aquilo que você e o Maximino comentaram, né? Então, são situações assim que a gente se preocupa muito e briga e fala muito aqui, e a gente, infelizmente, acaba vendo esse tipo de atitude. Inclusive, aquela foto daquela lixeira que foi feita nova, eu fui bater sábado de manhã, para vocês verem que ela já está cheia, aquilo que você comentou. O caminhão passa na última quarta-feira do mês. E já está quase cheia, quase não cabe mais nada. Vereadora Regiane.
Obrigada pela parte, vereador. Semana passada, quando a Lucilene já trouxe essa questão, e por ser também a Semana do Meio Ambiente, eu procurei junto ao pessoal que realiza a coleta do lixo, né? Porque, ou talvez que tivesse alguma situação que o pessoal não tenha entendido, ou que tivesse sido trocado o dia, antes era um dia de coleta, agora na comunidade do interior é outra. Está aqui o folder foi feito em 2003. Desde 2003, segundo a empresa que recolhe o lixo na cidade, nunca foi trocado o dia da coleta. Então, quer dizer, o povo sabe há 20 anos, né, que na última quarta-feira do mês, nas comunidades de Coblém, São Rafael, Linha 12, São Sebastião de Castro, Santo Antônio de Castro e Linha Vitória, é recolhido o lixo. Só que o pessoal não se tem. Então, o que falta? Realmente, o que falta é conscientização. Parabéns pela iniciativa de colocar a lixeira, eu acho que é válida, mas se o pessoal não tem essa conscientização, que talvez a gente possa trabalhar isso através dos subprefeitos ou das escolas, ou passar nas famílias mesmo, isso não vai adiantar, porque vai seguir tendo o mesmo problema. Gente, desde 2003 que o folder foi feito, o que me foi colocado é que, eventualmente, quando chove, ou eles não conseguem recolher num dia, mas no outro dia nunca teve trocas. Então, vocês vejam como é importante essa questão das pessoas terem que ser conscientizadas. E daqui a pouco, até, eu já, como policial, já vejo isso como um crime ambiental. E crime ambiental é passível de punição. Se eu sei quem depositou ali, deixou isso ali, prejudicando o meio ambiente, eu tenho que denunciar. Isso pode ser feito na Polícia Civil, no Ministério Público. Eu acredito que talvez, se o pessoal não entender pela conscientização, vai ter que ser pela denúncia. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, Regiane, pelas colocações. Então, na verdade, isso é muito triste, porque se você deixar lá no chão, do jeito que está, ali passa cachorro, ali passa animal, ali quando vem o lixeiro fica tudo no chão, tudo rasgado, e o lixeiro não recolhe. Então a gente sabe, não tem que recolher, porque não é função deles recolher os lixos espalhados pelo chão. Então, ultimamente, quem está fazendo isso são as pessoas da comunidade. E dessa vez, então, parabenizar de novo o Kelly e sua equipe lá do 3º Distrito, que muito bem fizeram pelo local. Eu queria aqui agradecer também o Balejo, que sempre está presente conosco, e que eu acabei esquecendo no começo aí, Balejo. Balejo da Rádio Estação. Então, eu vou falar sobre um outro assunto, depois eu vou dar as apartes aí, senão o tempo se vai. Eu queria falar da minha indicação, já que no último dia 5 foi o Dia Mundial da Água também. Então, aproveitando a data, já fiz essa indicação da criação de cisternas para moradores do município interessados. Todos são sabedores que temos 35 milhões de brasileiros que não têm água potável e a gente acaba esbanjando por qualquer motivo aí. Então, isso é muito triste. Então, fiz um cálculo bem rápido. Se nós conseguíssemos que a prefeitura aprovasse esse projeto e se fizéssemos para 200 famílias, bem simples, 200 famílias colocarem caixa d'água de 2.000 litros, isso daria 400 mil litros de água por mês. Então vejam o número expressivo que nós estaríamos poupando de água. Se todos gastassem uma caixa ou 2.000 litros por mês, no final de um ano, seria poupado 4.800.000 litros de água no ano, água potável. Então, para vocês terem uma ideia, ou água da Corsan, onde que vão parar os números quando você começa a multiplicar isso? Então, a princípio, parece uma indicação assim, caixas d'água. Olhem o número que eu estou mostrando para vocês. E desde a primeira sessão aqui se fala d'água, se fala da Corsan, e a gente tem soluções bem práticas, bem simples. E em cima desse cálculo bem básico, vemos que em cada vez que chover, essa família terá água para lavar suas calçadas, seus carros, para regar as hortas, quem quiser lavar as casas, entre outros. Isso é inúmeras coisas que dá para se fazer com essa água. Então a gente sabe que não é potável e não dá para tomar, mas dá para fazer todas essas outras questões
que daí, ao invés desse número, se aumentaria um monte essa quantidade de água. Então, as parcerias, quanto às parcerias, eu não vejo dificuldades, pois nós temos a Corsan, nós temos empresas da cidade que nós podemos procurar. Você podia ir numa empresa credenciada aí da cidade, que se você pegar uma caixa d'água é um preço, se você pegar 200 caixas d'água para a empresa vender, você parou para pensar? Então a empresa poderia abater do valor em cima disso? Outra questão também é a Corsan, com tanta água que se gasta à toa, nós fazendo essas caixas d'água, você imagina, a Corsan não precisaria abrir outros poços futuramente. Então, ao invés da Corsan abrir poços, ajuda nessa questão. Então, eu vejo uma coisa assim bem prática, bem fácil de conseguir e que dá para nós fazermos muitas coisas boas nesse sentido. Então, eu vou dar a parte para o Valmor, que tinha me perguntado antes. Obrigado pela parte, vereador Zílio, Tita. Tu vê uma coisa sobre os lixos. Isso é muito antigo. Há 4 anos atrás aí, o Miguel eu trazia muito. Chegava a filmar muitos lixões. Ó, tu vê que esse ano também já fizemos até recolhimento de lixo. Então tu vê que conscientização não precisamos, eu acho que já nem se precisa mais fazer. É as pessoas que têm que se conscientizar, porque não pensa que elas não conhecem os dias de colocar o lixo seco, ou colocar o lixo orgânico, ou o dia que o caminhão vai passar. Todo mundo sabe. Apenas não está respeitando. Porque eu vou bastante para o interior e eu vejo lá quando o pessoal diz hoje, não, amanhã é dia do caminhão passar para recolher o lixo. Então tu vê que tem pessoas que sabem e cumprem, tem pessoas que sabem, mas não cumprem. Eu não vou segurar aqui na minha casa, eu vou atirar lá e os cachorros vão lá e acabo com tudo. Quanto à água, o recolhimento, tu vê que eu coloquei o ano passado, você não estava aqui, um projeto sobre IPTU, sobre desconto no IPTU para os moradores, é um anteprojeto que colocasse uma cisterna para recolher a água da chuva, que aproveitasse a energia solar. Então tem vários itens que eu pretendo voltar com esse anteprojeto novamente, porque ele era muito bom e nós iríamos reaproveitar muitas coisas, inclusive a água, através de caixas. Com um pequeno desconto no IPTU, os moradores iam usar para colocar caixas de água para fazer o aproveitamento. Eu queria falar sobre os fios, vergonhoso, mas eu tenho algo para falar depois, inclusive hoje de manhã, quando eu estava saindo para trabalhar, encontrei muita fiação atirada no chão. Liguei para a rádio estação botou no ar, porque eu achei perigoso para os motoristas, porque eu quase fiquei enroscado com o meu carro. E passei de meio-dia e os fios continuavam lá atirados, mas depois eu vou comentar sobre isso. Obrigado pela parte. Obrigado pelas palavras, Valmor. É bem isso que você comentou, porque desde a época, eu lembro do Miguel, eu assisti uma sessão que ele, nesse mesmo local, ele tinha feito algo parecido. E hoje não existe mais. E está lá de novo, está feito, e tomara que o povo faça por merecer agora e cuide daquilo ali. Vereador Felipe. Obrigado, vereador Adair. Na questão do lixo, muito boas, pertinentes as colocações do senhor. Eu só acho que às vezes começa a me parecer, nós temos falado várias vezes aqui, e agora a vereadora Regiane falou também do tempo já que são os mesmos dias, todo mundo já sabe, né? Um período grande que isso é feito. Talvez seja no momento já de o nosso município avançar, como o senhor vem propondo aqui na questão das cisternas, e discutir mais dias de recolhimento. Claro que disponibilizar o lixo no dia correto é o ideal, mas eu acho que, me parece que a produção de lixo aumentou tanto ultimamente, e lá no nosso bairro, vereador Ariane, a gente vê ali aquelas lixeiras em frente às nossas residências ali, o volume é muito grande, e eu acredito que não é porque as pessoas querem botar fora, porque talvez já seja momento de nós avançarmos na coleta. Da mesma forma que o senhor propõe a questão das cisternas, muito pertinente. Existe esse programa já no plano de estímulo para o produtor rural, né? que o município dá lá incentivos de horas máquina e também de pó de brita. Mas aqui o senhor já propõe também que sirva para a cidade, e isso é importante.
Então, é sempre interessante quando nós trazemos ideias aqui para esse plenário que buscam avançar naquilo que nós já temos. E eu entendo que a questão da cisterna, o senhor avança em cima de uma questão que já existe, e a questão do lixo, eu acho que está na hora já da gente debater daqui a pouco um aumento, além da contínua conscientização, também um aumento na periodicidade do recolhimento do lixo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, que há muito tempo são só os mesmos dias, só o mesmo período, e a cidade cresceu. Daqui a pouco a gente precisa ver isso com outros olhos. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras, Felipe. Então, é bem isso que você colocou. Então, daqui um pouco, essa seja a solução mesmo. Então, nós avançarmos, aumentarmos os dias para resolvermos esse tipo de problemas. Tanto que nessa questão dessas cisternas, dessas caixas d'água, eu queria agradecer a minha colega Julie, que também me procurou por causa disso. Então, por causa dela, estou aqui falando sobre esse assunto que ela tinha me comentado. Jair? Obrigado pela parte, colega. Eu acho que a campanha educativa nós temos que fazer, mas temos que insistir mais. A população tem que saber que, por colocar o lixo seco no interior, principalmente no interior, no dia antes ou dia que o caminhão passa, que todo mundo sabe o dia que o caminhão passa, isso aí já é um pouquinho, né? E no interior também, olha, a gente passa aí recolher lixo, que organizar, ontem até estive, o pessoal põe lixo orgânico, resto de carne, os cachorrinhos, coitados, urubu e gavião, vai ali e faz um paramba para tudo que é lado. Lixo orgânico no interior, por favor, né? Tanta terra, isso aí vira adubo, isso é uma coisa que, né? Aí põe nas lixeiras ali, nessas lixeiras do interior tem que pôr só o lixo seco e no dia que o caminhão passa. É uma questão não tem o que fazer. O povo tem que ajudar também, né? Obrigado pela parte. Obrigado pelas palavras, Jair. É bem isso que você comentou, porque é muito triste aquilo que você enxerga no interior, principalmente na cidade. Então, todas essas situações que realmente elas nos magoam, porque assim, são coisas fáceis de se resolver, mas a gente entra dia, sai dia falando e não se vê nenhum avanço. A coisa parece que para, as pessoas esquecem das coisas e a impressão que dá é que o problema não é meu e a coisa continua. E a gente tenta fazer alguma coisa, quem estava tentava, quem vai vir vai tentar, e essa situação sempre vai estar aí. Daqui um pouco a situação seria começar a cobrar alguma multa, alguma coisa do tipo. Então, seria isso, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, o vereador Felipe Xavier. Vereador, com a palavra, por favor. Senhor presidente, colegas edis, público que nos acompanha presencialmente, também de forma virtual, e a imprensa, sempre muito importante no processo democrático. Eu quero primeiro começar parabenizando a equipe do prefeito Kirsch. Eu passei sexta-feira agora, passei ali pelo Paraguaçu e subi ali por dentro, vereador Kleber, por Torino Baixo ali, e as estradas estão muito boas, né, da parte do Paraguaçu, subindo até a igreja do Torino Baixo ali, a igreja evangélica, estão muito boas as estradas. O que eu não... E fica aqui meus parabéns. O que não dá para dizer dali para frente. Dali até em cima do morro ali, onde sai Torino Baixo, dali da igreja para frente, ali a estrada já não está de acordo. Então a gente parabeniza pelo serviço que foi feito lá no Paraguaçu e até a igreja do Torino Baixo, mas ao mesmo tempo pede que o prefeito e sua equipe deem uma atenção a essa estrada
que continua ali e vai até, que sai lá na estrada que chega em Torino, porque ali ela já não está em tão boas condições como na parte anterior. Nós também queremos dizer que lá no começo do governo, nós parabenizamos aqui a secretária de Saúde e o prefeito Kirsch por terem separado aqueles que tinham sintomas de Covid daqueles que não tinham, né? Isso aconteceu e nós achamos isso pertinente e muito interessante que fosse feito. Porém, nós temos visto relatos de que a situação já não é mais essa. Já estão misturando novamente, isso a gente acha que não é oportuno, não é o correto, já está de novo pessoas que têm sintomas de Covid estão esperando nas mesmas salas daqueles que não têm os sintomas, que vão para qualquer outro motivo no nosso centro de saúde. Então, eu elogiei lá no começo, achei muito interessante a iniciativa da equipe do prefeito, importante, porém agora parece que já não é mais como era, já estão mudando de ideia. E isso eu não acho certo, estavam fazendo algo bom, algo correto, e agora, rapidamente, se alterou. E as pessoas que vão lá para tirar ponto estão na mesma sala de quem aparenta ter sintomas de Covid. Eu espero que isso seja corrigido e que volte a ser como foi lá no começo, em que separaram de quem tem sintomas de quem não tem. Além disso, nós vimos que essa semana teve uma grande fila lá no dia de vacinação. Também, outra questão, fazendo a vacinação lá no centro de saúde, que é onde acaba aglomerando um grande número de pessoas que se dirigem, e isso também dificulta o entendimento das pessoas, porque a Secretaria de Saúde vinha fazendo a vacinação, presidente, lá no ginásio municipal. Excelente, fluía, nós fomos lá, acompanhamos a ideia, o funcionamento ideal, né, rápido, um fluxo rápido, logo as pessoas se vacinavam, não havia aglomeração. E agora, nós não sabemos por que retornou a vacinação para o Centro Municipal de Saúde. Por que essas alterações? Fica até mais fácil para as pessoas, não, tem vacinação da Covid, vai lá no Centro Municipal de Eventos, né, já sabe o lugar. Agora, uma vez é num lugar, outra vez é no outro, isso vai dificultando a compreensão das pessoas, termina bagunçando. Não, onde é que é a vacina? Aí daqui a pouco tem gente indo lá no centro no ginásio, em vez de estar indo ali no centro de saúde. Então, quando é tudo feito no mesmo lugar, fica mais fácil a compreensão para a população em geral. Outro assunto que apareceu, e por isso nós saudamos a imprensa, saiu no jornal aqui da cidade, foi a questão de nós termos um superávit de 24 milhões de reais no primeiro quadrimestre, nos 4 primeiros meses do ano. São 6 milhões por mês. Se nós continuarmos nesse ritmo, o nosso superávit no fim do ano será de 72 milhões de reais, vereadora Lucilene. É muito dinheiro. É dinheiro que alguns anos atrás era todo o orçamento do nosso município, era este valor. No começo do ano, a manifestação geral era de que não haveria dinheiro. No início, a prefeitura estaria sem dinheiro, com pouca verba, e por isso cortes seriam necessários. Pois bem, os cortes foram feitos, nós falamos aqui semana passada da questão do corte das horas máquina, da questão da limitação das cargas de calcário, dessa diminuição que pode ocorrer do serviço do CEMAPS, ali da psiquiatria, e também a redução do atendimento, o corte do atendimento 24 horas, que passou a ser só de 18 horas lá no nosso centro de saúde. Ora, está sobrando dinheiro. 24 milhões de reais sobraram nos 4 primeiros meses.
Foi a obra que ia ser feita, o asfalto que ia ser recuperado ali da estrada José Chiesa até o trevo da BR-470 do bairro São Paulo, que eram 2 milhões e pouco de reais, essa obra foi suspensa e não vai ser realizada. Aquela questão também, vereador Kleber, do senhor Enio Dalcin, ali a passagem daquela estrada por baixo da estrada José Pedrúcio, o que nos parece, não vai ser realizada porque, em tese, não tem dinheiro. Mas, no Jornal da Cidade, diz lá que nós temos um superávit de 24 milhões de reais. Nós propomos aqui, também, que o município criasse um centro de reabilitação pós-Covid, para que as pessoas, estava aqui semana passada, a psicóloga do CEMAPS, dizendo como as pessoas têm sofrido no momento pós-Covid, problema estresse pós-traumático é a palavra que se diz, como nós temos tido esse tipo de casos, e como seria interessante o nosso município, em vez de estar diminuindo, que o nosso município aumentasse o serviço de psiquiatria e psicologia. E nós, parece, vamos diminuir. Então, também propomos aqui um programa de microcrédito para os comerciantes, para os microempreendedores individuais e as microempresas, para que esses tivessem crédito junto à prefeitura. Também propomos um programa de subvenção em que o município pagaria o aluguel de uma porcentagem do aluguel por um determinado período, e isso não voltou para esta casa. Então, quando nós vemos aqui que o município, em 4 meses, juntou 24 milhões de reais e ainda por cima fez cortes, nós começamos a pensar, virou caderneta de poupança aquele prédio ali? É para guardar dinheiro? Se não faz sentido nós termos uma prefeitura ou qualquer serviço público se ele não presta serviços públicos. Esse dinheiro guardado aqui, ele não muda a vida de ninguém. Ele não ajuda ninguém ali fora, nesse momento que nós estamos passando. Ele só dificulta, ele só está lá parado, sem prestação nenhuma, sem empréstimo nenhum, inócuo, parado, sem serviço nenhum. Então, é algo muito estranho que nos digam que a prefeitura não tem dinheiro, que serviços sejam cortados e nós tenhamos um superávit nos 4 primeiros meses de 24 milhões de reais. Está na hora de parar de cortar e começar a fazer, porque senão a prefeitura, o poder público em si, perde o sentido de existir. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Damos andamento, então entramos na ordem do dia. Temos o projeto de lei número 44/2021. Altera a linha Q do artigo 1º da Lei Municipal número 288, de 30 de outubro de 1972, que designa a denominação de ruas e dá outras providências. Parecer jurídico. A proposta é legal e encontra o amparo da Lei Municipal número 3.227 de 2015. É isto, presidente. O projeto de lei está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Alguém justifica o voto? Aprovado pelos senhores vereadores. Projeto de lei número 48/2021. Inclui evento no anexo único da Lei Municipal número 3.816, de 10 de novembro de 2020, calendário de eventos do município para o ano de 2021. Projeto baixa para as comissões de Justiça e Redação e também para da Educação e Cultura. Projeto de lei número 49/2021. Institui o concurso literário no município de Carlos Barbosa e abre crédito especial na Lei Orçamentária Anual de 2021. Esse projeto também baixa para as comissões de Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário e também para Educação e Cultura. Projeto de lei número 50/2021. Autoriza o município de Carlos Barbosa a receber em doação móveis diversos da empresa Tramontina Cutelaria S.A.
Baixa para as comissões de Justiça e Redação e também para Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de Lei da Câmara Municipal número 51/2021. Denomina Rua Reinaldo Quies. Baixa também para Justiça e Redação e para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Temos o requerimento número 6/2021 do vereador Enio Grolli. Licença particular. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao artigo 12 do Regimento Interno desta Casa, requeiro seja submetida à apreciação do plenário a autorização para licenciar-me do cargo de vereador no período de 14 de junho de 2021, segunda-feira, a 13 de julho de 2021, terça-feira, retornando às atividades em 14 de julho de 2021, quarta-feira, tendo em vista a necessidade de tratar de interesses particulares. Na expectativa do atendimento a esta solicitação, agradeço atenciosamente Enio Grolli, vereador. É isto, presidente. Obrigado, Josiane. O vereador Enio, por força maior, não pôde estar presente hoje, mas o requerimento é bem claro. Então, o requerimento do vereador está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Então, aprovado o requerimento de licença particular do vereador Enio Grolli. Assim, terminamos a ordem do dia. Vamos para as explanações pessoais. Pela ordem de inscrição, vereador Felipe, vereador Valmor, vereadora Regiane, vereador Kleber, vereadora Lucilene, vereadora Ariane, vereador Maximino, vereador Jair, vereador Adair. Então, vereador Felipe, com a palavra, por favor. Obrigado, senhor presidente. Nós apresentamos hoje, eu e o vereador Enio Grolli, ao qual desejamos boas melhoras, apresentamos hoje uma indicação, que é a 149, que pede que o município de Carlos Barbosa, junto com o município de Garibaldi e, evidentemente, o DENIT, que é quem administra a BR-470, providenciem ali o ajardinamento e também a iluminação da rodovia, porque nós entendemos ser possível que isso seja feito e que vai trazer, além de mais segurança, também embelezar a nossa rodovia, que à noite ali fica muito escuro e nós sabemos todos os problemas que isso pode trazer para o nosso município. Também nós queremos dizer que nós temos visto, e vamos mais a fundo nesse sentido, a questão de várias sinalizações, né, horizontais ou ainda placas, né, a sinalização vertical que chamam, que não estão de acordo como esperado para o município da nossa grandeza, né, da nossa categoria. Então nós vamos ir mais a fundo nessa área, para que na semana que vem nós vamos trazer aqui esse assunto e colocar para todos os colegas vereadores, porque nós entendemos que Carlos Barbosa deve sempre estar, sim, bem embelezada, nos melhores, com suas placas no lugar, enfim, nas melhores condições possíveis para receber os seus turistas e, principalmente, para que a comunidade entenda que a cidade está cuidada e assim a comunidade também ajudar o poder público a cuidar da nossa cidade e do nosso exterior. Era isso, muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Valmor. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento ao Balejo da Rádio Estação, enfim, ao secretário Jurandir e todos os que estão nos assistindo aqui na plateia ou nas suas residências. Eu queria falar sobre fiação. A fiação, o que está acontecendo é vergonhoso. Tem projeto aprovado, temos que fiscalizar toda essa fiação que está caindo há pouco tempo. Um vereador aqui se reunir, os vereadores, com o pessoal, e decidiram dar um certo prazo, para que se adaptem e que venha a corrigir. Gente, eu não teria dado prazo nenhum mais, porque as empresas há muito tempo são notificadas do que está acontecendo. É no interior, é na cidade. Hoje, inclusive, hoje de manhã, quando eu saí para ir para o meu trabalho, eu quase fiquei enroscado em fios
que algum caminhão deve ter se enroscado, puxado, derrubado no meio da rua. Inclusive, escrevi para a rádio estação, a rádio pedindo que divulgasse, porque estava muito perigoso para os motoristas. A rádio estação divulgou sim, em Café com Notícias. Eu fiquei esperando que fosse corrigido. Quem tem que corrigir, quem tinha que ir lá levantar aqueles fios ou tirar aqueles fios do meio da rua, não sei a quem compete, mas a quem compete sabe que teria que ter feito. Mas algumas pessoas me informaram que tinha sido corrigido, pois ao meio-dia, quando eu voltei para casa, eu passei no mesmo local e estava lá os fios, no meio da rua. Rua Getúlio Vargas com Nova Prata. Uns tinham sido tirados porque parece que moradores puxaram fora, e os outros estavam lá no meio da rua, na Getúlio Vargas. Gente, a rádio divulgou e tudo e continuava lá. Isso me deixou indignado e as pessoas me cobrando. Tu, como vereador, tem que falar, tu tem que pedir para que retire. Gente, eu pedi. Até na rádio eu fiz o pedido, só que não fui atendido. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Regiane. Assim como cobram do vereador Valmor e de outros vereadores essa situação da fiação, né, vereador? Eu acredito que também os colegas tenham recebido e tenham sido cobrados a questão das aglomerações que foram vistas no final de semana ali, no centro da cidade e em outros locais. Eu não estou falando aqui que tem que fechar comércio, fechar estabelecimento, mas no mesmo dia em que se vê no site da Rádio Estação que o Hospital Taquini hoje possivelmente iria bater o recorde de atendimentos, o recorde foi 105 casos de atendimentos com suspeita de Covid no dia 2. Hoje, só até às 10 horas da manhã, eles já tinham 20 pessoas, elas estavam sendo atendidas ali, estavam aguardando, em média, 60 minutos para serem atendidas com suspeita de Covid. Então, na mesma medida em que crescem as buscas aos hospitais, e eu tomo referência ao Hospital Taquini, talvez vocês pensem que não tem a ver conosco, mas a gente sabe que os nossos pacientes mais graves são encaminhados para lá, a gente tem essas aglomerações. E o povo nos cobra, a reclamação é constante, mandam para minhas redes sociais perguntando o que nós podemos fazer. A gente assiste aos noticiários e vê outros municípios, a fiscalização agindo, né, nessas situações de aglomeração, e realmente aqui na cidade não se vê essa situação de fiscalização. Inclusive, uma pessoa me disse que a própria prefeitura teria informado que não haveria fiscalização. Então, o pessoal está agindo por conta própria e aglomera quantos quiserem, e todo mundo que quiser ir pode ir. Não adianta a gente ficar aqui falando, né, vereador Valmor, que o jovem tem que se conscientizar. Enquanto os estabelecimentos estiverem abertos, esses jovens irão frequentar esses locais e não tem conscientização que vai fazê-los ficar em casa. Talvez temos sim, talvez não, com certeza vamos ter que tomar alguma providência. Agora é a pandemia, daqui a pouco é o barulho, daqui a pouco é a aglomeração e a quebradeira que sempre nós temos ali. Alguma coisa tem que ser feita, o que eu não sei, eu acho que nós vamos ter que discutir, talvez até o código de posturas, alguma situação de não dar ou de não renovar os alvarás para esses estabelecimentos que aglomeram mais gente no centro da cidade, os estabelecimentos que vendem bebida alcoólica e permitem que os menores e para menores e coisas que não se reative o alvará desses estabelecimentos. Eu acredito que nós temos sim que pensar conjuntamente ações o mais rápido possível para resolver essa situação, porque realmente tá feio e eu tenho a visão de que vai ficar ainda pior. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Kleber. Sim, senhor presidente. Eu queria parabenizar primeiramente o Esporte Clube Flor da Serra pelos seus 68 anos de aniversário que completaram nesse último final de semana. Que muitos anos continuem para aquele clube. Quero também agradecer a secretária Lucilene Maggi e o deputado Sérgio Tura
que foi encaminhado hoje um ofício em anexo àquele protocolo que foi feito com toda a turma o responsável do DAIR. Ele vai ter reunião com ele amanhã, mas já foi entregue o protocolo. Amanhã vem o número do protocolo, daí a gente pode acompanhar como é que está o andamento dos negócios lá. Quanto ao lixo, aumentar as vezes que passa, eu acho que já se torna necessário, porque o volume de lixo já é maior, que nem o colega falou. Só que nós temos que saber que também atrás disso vai vir mais custos, vai vir a taxa de lixo, que vai ter que aumentar, porque a prefeitura não vai poder arcar com tudo. Então tem que ser bem discutida a coisa para poder tomar umas decisões bem certas. Quanto à estrada do Torino Baixo, já estão roçando a parte de cima. Eu já pedi há 8, 10 dias. Só não estão fazendo porque estão com as máquinas em outros lados, então vamos terminar um lado para vir para o outro lado. A passagem de animais do seu Enio está em discussão na prefeitura. Acredito que vai sair a passagem para ele. Estão acertando os últimos detalhes, mas enfim, estamos discutindo para fazer. A separação do Covid no posto de saúde continua acontecendo. A gente conversou com a secretária de tarde, nós estávamos intimando ela. Sobre as vacinas, aglomeração lá na frente, imagina tu vacinar motorista. Onde é que tem motorista, tem confusão, né? Motorista de caminhão é só folia. E olha, eu conversei com um monte de gente e ninguém me reclamou da fila. Todo mundo disse que estava no maior folia lá e estavam contentes por serem vacinados. Mas, enfim, houve uma pequena aglomeração, sim. Quero também dizer daquela lixeira Tita que colocaram lá no fundo, o pessoal me ligou, também agradecendo. Eu disse que eu ia descobrir quem é que tinha sido o autor, porque eu também não sabia. Então foi o Tita e companhia da prefeitura que colocaram a lixeira, então dá os parabéns para vocês, Tita. Quanto à arrecadação, que aumentou esse montante, a gente tem que entender que entrou IPTU, IPVA e mais alguma coisa. Então eu acho que agora os próximos meses vai abaixar um monte, porque praticamente todo o dinheiro que tinha para entrar, entrou. E tomara que entrou mesmo e continue entrando, porque daí vai ter dinheiro para fazer tudo que foi prometido no plano de governo. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Lucilene Marque. Sim, senhor presidente. Eu quero só falar sobre o médico psiquiatra, ou a médica, enfim. Eu entrei em contato com a coordenadora do CEMAPS e já teria uma profissional que iria assumir, me parece, essa semana, mas na hora da juntada da documentação, ela não teria toda a documentação necessária para poder assumir o cargo. Então, as pessoas continuam ainda nessa agonia. Eu tenho depoimentos de pessoas que me procuraram, que estão aguardando, que estão nessa fila de espera. Está grande, né? Colega Regiane, como aumentou o índice de suicídio no município, eu trabalho na farmácia, eu sei do aumento de medicação para ansiedade, para depressão. Então, eu acho que esse é neste momento, um dos serviços mais importantes dentro da saúde, né? Dar um suporte para esses pacientes. Os que estão aguardando, os que já estavam em atendimento, estão sem atendimento. Né? Então, a coordenadora me disse que nos próximos dias eles já iam ver para estar terceirizando esses profissionais, né? Ou essa profissional, enfim, que vai começar a atender no CEMAPS. Então, eu espero realmente que isso aconteça logo, nos próximos dias mesmo, porque o pessoal está precisando muito, a nossa comunidade barbosense está deficiente dessa atenção de um profissional. Era isso, presidente. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Vereadora Ariane, por favor. Boa noite a todos. Eu só queria informar a todos os vereadores e as pessoas que estão nos assistindo que hoje de tarde eu estive em conversa com a secretária Lene e sim, já foi contratada uma fisioterapeuta que vai atender todas as pessoas que tiveram Covid e que ficaram com algum tipo de sequela. Então, eles já estão fazendo um levantamento, ligando para as pessoas que tiveram, para ver se ficaram e o que é necessário. Então, daqui a pouquinho, depois que tiverem feito todo um relatório, eles vão começar a atender. E, em segundo, eu queria cumprimentar, parabenizar
a jogadora, a atleta, a Marcela Martim Bianco, que mais uma vez, Carlos Barbosa foi representada no Futebol 7 e ela se sagrou campeã gaúcha com a equipe 12 Horas de Porto Alegre. Então, eles estão de parabéns e Carlos Barbosa, mais uma vez, está no topo do esporte. Parabéns, Marcela, sucesso sempre. Obrigado, Regiane. Vereador Maximino, com a palavra, por favor. Sim, presidente. Quero só reforçar ali que a colega vereadora trouxe a Regiane, que é a respeito da nossa capela mortuária, né? Sabemos que são momentos difíceis quando a gente precisa desse local e certamente inesperados também, né, Regiane? Então nós precisamos ter um local para as pessoas menos favorecidas, digamos, né, ou que estão passando por momentos difíceis, e que as particulares são muito boas, são muito interessantes. Digo assim, tem que continuar em Carlos Barbosa, mas precisamos também assistir essas pessoas que o poder aquisitivo não é tão favorecido. Temos aqui nosso secretário, quero fazer um lembrete, porque agora chega o inverno, né? E muito, com a passagem do outono, muitas folhas caíram e as bocas de lobo devem estar cheias. E se a gente não tomar as providências rapidamente agora, vai causar danos à população de Carlos Barbosa, porque as chuvas vão chegar, né, quando a gente menos esperar, e vai transbordar e vai acabar alagando algumas residências. Mas era isso, só uma sugestão, como a gente já esteve por aí também, passou por esses momentos difíceis, então temos que levar em consideração. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Jair. Obrigado, presidente. A imprensa, o Balejo, boa noite. O Jurandir, secretário, as colegas e a equipe da casa. Eu quero parabenizar o nosso subprefeito lá de Santa Luísa, Lauri Horn, a equipe dele, pelo ótimo trabalho que está fazendo na região. Desvio Machado, São Luís, Forromeco. E no 4º distrito agora, as estradas da região estão muito boas. E há tempo não se via em tão bom estado. Também agradecer, parabenizar a secretária Alinice e sua equipe pelo trabalho realizado na última semana. Vacinou pela Covid a classe dos caminhoneiros, motoristas de ônibus, enfim, os profissionais do volante. Classe muito importante e essencial para o desenvolvimento do nosso país. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jair. Vereador Adair. Obrigado, presidente. Na verdade, eu queria colocar da questão do superávit que está no jornal, que o colega Felipe falou. Primeiro, colega, nós temos que ver até onde é real isso. Vocês sabem que as emissoras, as comunicações, muitas vezes, elas chegam distorcidas e nem tudo que eles falam é real. Segundo, se isso for real, eu fico feliz, eu acho que o povo de Carlos Barbosa também tem que ficar feliz, porque acertou que se em 5 meses sobramos todo esse dinheiro, eu imagino que antes ele devia estar sendo muito mal aplicado, porque isso é muito dinheiro em pouco tempo. Outra questão, me causa estranheza do colega Felipe ter falado isso, porque até onde me falaram, nos últimos meses, me parece que em novembro, o teu ex-prefeito, teu, que eu digo é do partido de vocês, ele depositou 5 milhões no IPRAM. Por que não fez 5 quilômetros de asfalto para o interior, ou para a cidade, ou investiu na saúde, ou fez algo que realmente o povo merecesse? Então eu fico muito impressionado quando a gente fala alguma coisa dos outros e esquece de olhar aquilo que é da gente. Então eu acho que devia ter feito mais sim. Então acho que você andou se passando nessas suas colocações aí, colega Felipe. Eu queria falar também do nosso subprefeito, que eu não consegui terminar primeiro na tribuna, não deu tempo. Você consegue as fotos, Josi, das estradas? Na verdade, olhem as mudanças que estão sendo feitas nas curvas do 3º distrito. Todas eram curvas perigosíssimas, sujeitas a dar algum acidente,
Então, devagarinho, quando ele deu toda a volta no 3º distrito, agora eles começaram a tirar todas as curvas que eram perigosas, que ofereciam riscos às pessoas, acidentes de carro, na verdade. Então, por isso que eu venho falando muito dos subprefeitos. Então, ao Celli e a sua equipe, olha, parabéns, gente, um trabalho assim de tirar chapéu para o nosso interior. Então, que continuem dessa forma, sempre melhorando aquilo que o colega diz, é para melhorar. Se é para fazer igual, não vale a pena. Então, eles estão melhorando e bastante. E não queria deixar passar, se eu me demorar um pouquinho, presidente, 2 minutos para finalizar, eu teria que parabenizar aqui a nossa CBF, que não conseguiu na Liga, mas ficou campeão da Liga Gaúcha, na Liga da Libertadores. Mas da Liga Gaúcha conseguiu ser campeão do futsal em 2020. Então a CBF, que é o nosso Carlos Barbosa, capital do futsal. Então a nossa CBF nos representa e nos representa muito bem, obrigado. Era isso, presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Eu passo a presidência para me manifestar. Recebo a presidência. Portanto, as manifestações dos vereadores, quando se entra na questão do orçamento e superávit, é bom isso, mas temos que entender do serviço público e da responsabilidade dos gestores também. Lembro nesses anos todos que o executivo não é um local de se guardar dinheiro e sim prestar serviços. Se cortar quase todos os serviços públicos, vai sobrar quase todo o orçamento, é uma coisa meio lógica. Esse aporte que o vereador fala de 5 milhões, se foi isso, eu não tenho certeza, para o IPRAM, é uma responsabilidade do executivo para que daqui a alguns anos o executivo não tenha que botar dinheiro para pagar os inativos da prefeitura. Isso é uma responsabilidade muito grande do gestor e não tenho dúvida nenhuma que o prefeito Kirsch também vai ter que fazer isso. Aumentar os aportes de recursos para que o IPRAM seja equilibrado ao longo dos anos. Cada vez mais a longevidade das pessoas é maior, graças a Deus, que bom isso. Então, é muito claro que cada vez mais pessoas vão ficar recebendo do IPRAM. E se não houver um aporte cada vez maior por parte dos prefeitos que tiverem, lá na frente vai acontecer o que acontece com a Previdência do Estado. Arrecada 5 e paga 10. Então, esse recurso investido e jogado no fundo do IPRAM é justamente isso, para evitar que lá adiante não se dê um furo, não se constate que foi feito todo errado. Então, há uma preocupação muito grande de vários gestores anteriores também com relação ao IPRAM. Claro que no início do governo tem que se organizar, enfim, a demanda, mas eu tenho certeza que nos próximos dias o prefeito há de definir as suas estratégias e esses serviços públicos tão importantes têm que ser oferecidos ao município. Não adianta fechar o ano com superávit de 50 milhões se tu não tem talvez uma vaga em creche, talvez faltando um médico, um pediatra. Óbvio que não é, só estou dando exemplo, não está faltando. Muito bem organizado o nosso município nesse sentido. Mas isso que todos os gestores têm que entender. Se faz a administração, se controla os gastos, todos têm que fazer, mas se buscar o investimento melhor, o que a população sempre está mais carente. É isso que todo gestor público tem que fazer e acredito que não vai ser diferente também com o prefeito Kirsch. Obrigado, presidente. Devolvo a presidência. Assim encerramos a sessão de hoje. Próxima sessão, dia 14 de junho, segunda-feira. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito boa noite a todos.